Aqui, vamos lá. Bem, pessoal, que bom mais uma vez estarmos aqui juntos. Hoje estarei falando a vocês, dando continuidade ao meu sermão de ontem, né? E nós estamos falando sobre não olhar para trás. A gente não quer que você fique ancorado no passado. Por quê? Porque talvez coisas do passado estejam prendendo você para as coisas do futuro serem desenroladas. E se você tiver alguma coisa no seu passado que estão prendendo, obviamente você não desenvolverá as coisas futuras, aonde você quer chegar. E ontem falei a vocês, ontem falei a vocês sobre olhar para trás, e isso está impedindo o seu progresso. Também falei a vocês que a própria Bíblia faz um apelo para que você não olhe para trás. E hoje quero falar a você que aquelas pessoas que elas não olham para trás, elas têm o pecado perdoado. Então, se você parar de ficar olhando para o seu próprio pecado e pedir perdão ao Senhor, ele vai ao seu encontro e lhe perdoa. Também falei a vocês que Deus garante o perdão para todos os pecados. Então, se você quiser perdão, há força em Deus. E não só isso. Deus, de fato, lança os nossos pecados na profundeza do mar. E talvez você não acredite nisso para os outros, mas Deus está pronto para ajudá-lo na sua trajetória. Só que hoje eu quero falar a você sobre não olhar para trás. Por quê, pastor? Porque as derrotas, elas podem deprimir vocês. Tem gente que vive olhando para trás e as suas derrotas, os seus problemas acabam apertando o seu coração. E se você ficar diante das coisas do seu próprio passado, das suas derrotas do seu próprio passado, isso vai apertar cada vez mais o seu coração. E por isso eu coloquei aqui: não olhe para trás as derrotas que deprimem o seu coração. Primeira coisa que eu estabeleci aqui: todas as pessoas têm alguma derrota no seu passado. Bem, quem nunca errou, que atira a primeira pedra, pessoal. Todo mundo tem uma derrota, todo mundo tem um problema, todo mundo tem uma coisa. Porque é o seguinte, quando a gente olha para Davi, por exemplo, a gente bate palma para Davi porque Davi matou o gigante, né? Mas a gente só bate palma para Davi porque nós estamos olhando aquela situação. Mas bater palma para Davi quando ele mandou matar Betseba não é momento de glória. Bater palma para Davi quando ele fez arruaça com algumas cidades não é momento de glória. Então, Deus está reescrevendo sua história. E eu estou fazendo esse tipo de sermão aqui porque eu julgo que, se nós não limparmos algumas coisas do seu passado, não limparmos e ressignificarmos algumas coisas na sua vida do passado, você não terá condição de colocar novas coisas. Porque antes de você construir algo novo, você tem que destruir aquilo que é velho, aquilo que já não serve. Antes de você colocar coisas novas, você tem que limpar aquilo que não serve. Dentre essas coisas, para que você possa ser uma pessoa plena, o perdão precisa limpar as maldades que tem no coração. Para que você possa ser uma pessoa usada pelo Senhor, as outras coisas precisam ser retiradas, para que você possa estar livre para correr. Porque pessoas, lembra que eu digo para vocês, pessoas que emagrecem, elas têm condição de correr mais rápido. Pessoas que tiram o peso da sua vida têm condição de andar mais rápido nessa vida. Daí a importância de compreender e não olhar para trás, porque as derrotas, elas ficam oprimindo você. Se você ficar o tempo todo olhando para o seu passado, para as suas derrotas, você será uma pessoa oprimida na vida presente. E como vemos pessoas assim, não? Gente que está depressiva, gente que tem autoestima baixa, gente que não consegue desenvolver, gente que tem algumas travas na vida que não fazem a pessoa prosperar. Olha, porque dinheiro, por exemplo, dinheiro você já recebeu na sua vida.
Olhe para trás e some aí quanto de dinheiro você recebe a cada mês, a cada semana. Não sei se trabalha por semana, na América recebe-se por semana. Comece a somar. E por que você não tem dinheiro hoje? Será que você não está se auto-sabotando? Algo que eu falei no dia de ontem. Eu lembro que muitos brasileiros, quando chegam na América, muitos chegam com uma ideia muito clara. Olha, eu vou para a América por um período, viu, pastor? E eu vou trabalhar na América e agora eu vou pegar esses dólares e vou construir um império, vou construir um patrimônio aqui no Brasil. Vou comprar casas, vou melhorar isso, aquilo, outro. Moral da história, eu conheci muitos assim. Passa o primeiro mês, ele fica deslumbrado com as coisas da América e agora ele entra no ritmo americano de ser, de consumismo. E ele compra o seu iPhone novo, porque esse foi de fato o seu grande sonho. Ele compra aquelas roupas que agora ele vai em algumas lojas que são mais baratas, vai ali na Ross, vai em algumas outras lojas ali que tem na América que são mais baratas, e ele compra aquelas roupas que sempre foi o sonho. E aí ele falou, não, mas gastou o dinheiro, mas semana que vem tem de novo. E aí, cada dia ele trabalha, ganha US$ 100 por dia, algo desse tipo, sempre alguma coisa. Então ele falou, puxa, nunca vi tanto dinheiro. E aí ele vai entrando no ciclo americano de ser, de consumismo. Quer estar comendo ali, porque no Brasil ele não comia tanto fora. Mas agora, na vida americana de ser, ninguém quase come em suas próprias casas. Você almoça na rua, você toma café no Starbucks, você vai em alguns lugares. E, por consequência, essas pessoas, porque estão ancoradas no passado, elas passam o ano todo e, quando elas olham para trás, elas não conseguiram reunir patrimônio. Elas não conseguiram ali reunir os recursos que elas tanto queriam e que era o que elas almejavam e sonhavam. Por consequência, elas continuam nesse ciclo de vida de que John Spencer diz que o rato fica correndo atrás do queijo em busca de queijo novo todos os dias de trabalho novo. Mas o dia que esse irmão quebra a perna, o dia que acontece alguma coisa, ele já não tem mais para onde ir. Quantas vezes já vimos isso? Bem, saiba que isso que é comum entre nós brasileiros que vivemos na América, isso que é comum para eles, tem um fundo espiritual que está travando ele. O quê? Essas pessoas, elas são derrotadas porque elas estão sempre olhando para trás. E o passado delas estão oprimindo essas pessoas. Muitas dessas vivem o estado emocional devastado de hoje, porque quando olham para trás, veem que sua vida não valeu muito a pena. Não escreveu um livro, outros não tiveram filhos, outros tiveram filhos, mas não estão do jeito que querem, outros não conseguiram, sabe, plantar uma árvore, crescer, fazer algo assim que mudou a história do mundo, deixando sua marca na história. Veja, eu quero que você pare de ficar olhando para trás, porque o título do meu sermão é esse. Eu usei o texto base de meu sermão, que se encontra em Lucas capítulo 9, versículo 62, que fala que aquele que pegar o arado e for arar e olhar para trás, esse não é digno do reino. E com essa mensagem, eu iniciei ali discorrendo sobre o sermão. E por isso hoje falo, fazendo referência nas palavras do próprio Cristo, de não ficar olhando para trás. Por quê? Porque olhar para trás, quando Cristo fala isso, deprime você, trazendo as derrotas suas à tona. Todas as pessoas que têm derrotas no seu passado, elas vão ficar ancoradas nele. Não só isso, somente aqueles que nunca tentaram algo estão livres de falhar. Olha, você não fique ancorado na sua derrota, porque somente aqueles que não tentaram algo é que de fato são livres de falhar. Quem é que não vai falhar? Aquele que nunca tentou nada. Então, quando faço referência a vocês, e eu digo a vocês a história daquela autora, que ela declarou que boa parte das pessoas que morrem só tem uma angústia em seu coração, é de não ter tentado algumas coisas, é latente. Ninguém vai olhar para trás e falar assim, eu estou chateado porque eu errei no meu passado. Não, eu estou chateado porque eu, em vida, em saúde, deveria ter feito tais e tais coisas e nunca fiz.
Eu penso que você precisa ligar algumas sinapses no seu cérebro, algumas terminações nervosas, quando você vai para lugares diferentes, quando você tem novas sensações, quando você tem novas coisas, isso dá ânimo e vida a você. Agora, aquele irmão que tem uma vida linear, que é uma vida que ele sai do trabalho, vem para a igreja, vem para casa, casa, trabalho, ele faz sempre a mesma coisa, ele tem sempre os mesmos amigos, ele não tem ali novas pessoas, novas conexões, então esse próprio irmão não terá novas coisas na sua vida. Por quê? Porque ele está acomodado na sua vida. Por isso que Provérbios capítulo 18, se não me falhar a memória, faz referência a esse tipo de gente que é derrotada. Por quê? Porque ela sempre quer ficar num lugar cômodo. Bem, talvez você tenha que se expor a coisas novas, para que você tenha sensações diferentes, para que você possa mudar. Porque do jeito que você está, não vai haver mudança. Sabendo disso, eu penso que somente aqueles que nunca tentaram, né, algo, eles falham. Por que eu estou falando isso? Porque eu preciso que você verifique que Deus levanta aqueles que caem. Salmo 37, versículo. Eu coloquei aqui o 37 todo, mas a próxima vez eu vou botar os versículos. Porque o salmo inteiro me fez muito sentido. Igual ontem, né, quando eu li para vocês. O Salmo 36 começa dizendo o seguinte: não se aborreça por causa dos maus, irmãos. Tem gente que está aborrecido porque tem gente que, por causa das pessoas más e que tem inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, irmão do Gol Six. Confie em Deus, o Senhor. Faça o bem. E assim more com toda a segurança na terra prometida. Faça aquilo que é justo, aquilo que é amável, aquilo que tem boa fama. É nisso que você tem que pensar. Não fique com inveja dos maus, porque o irmão não é da igreja, o irmão faz tudo errado e ele é próspero. Então, eu quero ser próspero e talvez farei as mesmas coisas. Veja, não é esse o caminho. Por quê? Porque os injustos, de acordo com o texto, serão como a erva, que logo morrem. Bem, que a sua felicidade seja onde? No Senhor. Ele lhe dará o que o teu coração deseja. Se sua felicidade for depositada em Deus, Deus vai dar o que o teu coração deseja, irmão. Não é o contrário, você não busca o que o teu coração deseja para depois você honrar o Senhor, para depois você ser feliz com o Senhor. Por quê? Porque eu julgo que cristianismo é um estilo de vida. Cristianismo não é uma igreja, a nossa igreja que nós frequentamos. Cristianismo é mais do que isso. Nós somos cristãos, adventistas, barra adventistas, mesmo não estando dentro do templo. Temos que ser cristão no nosso lar, temos que ser cristão fora do nosso lar, temos que ser cristão no trabalho. Por isso, o texto bíblico assim declara que é preciso confiar no Senhor e que essa felicidade, ela está no Senhor, ela esteja no Senhor. Por quê? Porque Ele dará o que o teu coração deseja. Então, quando eu confio em Deus, quando eu faço Deus ficar feliz, eu é que fico feliz no processo. Quando Deus se alegra na minha vida, tudo se fará forte, tudo dará sentido. Por quê? Porque o contrário também é verdadeiro. Aqueles que só têm dinheiro, aqueles que só têm recursos, aqueles que só têm os bens, se não tiverem a alegria do Senhor, não alcançarão a felicidade. Porque a felicidade não está nas coisas que te rodeiam, mas a felicidade está no Senhor. Quantas vezes vimos pessoas que são felizes morando na roça, com uma vida simples, a casinha velha, não tendo as condições que muitos têm por aí. Por quê? Porque a felicidade, ela deve ser intrínseca àquilo que você tem, àquilo que você ganha, àquilo que rodeia. Quantas vezes eu já vi, olha, pai, o irmão tá lá com um carrinho velho, ele olha para aquele carro mais bonito, aquele carro mais novo, fala, se eu tivesse aquele carro, eu seria melhor. E quando um dia ele tem aquele carro, ele de novo percebe que a vida dele ainda é fugaz, a vida dele ainda é barata, a vida dele ainda é ruim. E aí ele olha, eu vou ser feliz quando eu tiver isso daqui, quando eu terminar minha casa,
quando eu tiver esses bens, quando eu alcançar meu milhão, sei lá, quando eu fizer isso, aquilo outro, eu não sei qual é o seu sonho, mas a sua felicidade não deve estar atrelada com as circunstâncias da vida, porque senão, eu falei para vocês ontem, você vai estar alto e baixo, alto e baixo. Um dia eu estou feliz, um dia eu estou triste, um dia eu estou feliz, um dia eu estou triste. Por quê? Porque você está vinculando a sua felicidade com as circunstâncias que te rodeiam. Eu sou feliz, pastor, por causa disso. Mas, pastor, eu não sou feliz, senhor. Sabe por quê, pastor? Por causa disso, disso, disso e disso. Não, você não é feliz porque talvez você não esteja depositando a sua felicidade no Senhor. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Imagina só Deus falando que você vai brilhar a sua justiça como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja. Puxa, esse negócio de inveja aqui, ele destrói. Porque eu julgo que se comparar com outro é rebaixar a você mesmo. Você não deve se comparar com outro. Por quê? Porque eu julgo que você, de fato, não é especial. Eu sou contra esse negócio de você é especial. Você é único. Você é singular, não especial. Porque especial dá a ideia de que você precisa de alguma coisa. O especial dá a ideia de que, puxa, você é especial por causa disso, disso e disso. Não. Você só é mais um na fila do pão, mas você é único. Como é que é único? As habilidades que você tem, as coisas que você viveu, o seu passado, a sua história, te fazem ser único, porque você reúne tudo isso. Por isso eu falei no meu sermão, a diferença entre você errar e falhar é que uma máquina foi projetada, por exemplo, para fazer uma coisa. Ela errou porque ela estava ali com algum defeito. Mas falhar significa que você não alcançou o objetivo que era para você fazer, para você ter naquela máquina. Então, um carro que não anda, ele está falhando. Um irmão que não cresce, que não desenvolve, que não amadurece e que fica olhando para trás, esse irmão está falhando. Por quê? Porque Deus fez você para você ser uma bênção nessa terra. Deus fez você para que você possa desenvolver vários aspectos na sua vida e que você possa honrar o nome dele. Mas se isso não está acontecendo, logo você está falhando. Se você está deprimido, chorando pelos cantos, você está falhando. E quando você busca o amor, o medo vai embora. Por isso, o autor bíblico continua dizendo: não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça. Por isso, será pior para você. Pois isso será pior para você. Tem gente que fica se aborrecendo, tem gente que fica com raiva, tem gente que fica furioso. Isso vai ser pior para ti. Eu falei ontem para você. Tem gente que está com raiva do outro, mas o outro não está nem aí para sua raiva. Ele continua lá tomando café, vivendo a vida dele, e você que está amargurado aí. Isso, de acordo com o texto bíblico, como é que ele diz? Versículo 8 do capítulo 36 de Salmo, né? Salmo 36. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Veja a sabedoria que temos aqui no texto. Quem fica olhando para trás, quem fica olhando para o passado, se aborrece, fica furioso, fica ali com raiva das coisas que te aconteceram. Por isso, o texto deixa claro aqui para a gente, vai ser pior para ti. Por isso vai ser ruim para você. Então pare de ficar olhando para o seu passado. O seu passado precisa ficar lá atrás, precisa ser ressignificado. E por isso eu coloquei aqui para vocês que Deus levanta aqueles que caem. Mais uma vez, o Senhor traz uma palavra de ânimo para ti, dizendo: Ele te levanta. Pois aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão, irmãos. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Veja que a palavra te dá de novo um ânimo, que mesmo que você
passe pelo vale da sombra e da morte, não precisa temer mal nenhum. Por quê? Porque Ele está contigo. Deus te dá esse ânimo. Quando você olhar para trás e você ver que é uma desgraça a sua vida lá atrás, Deus levanta aqueles que caem. E por isso que eu quero que você se aprofunde nesse salmo. Esse salmo que foi um salmo que eu coloquei como base de meu sermão aqui, eu tirei várias coisas do meu sermão, eu não vou ter condição de ler todo ele, que eu vou fazer. Desse salmo dá para fazer uns 5 sermões aqui. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. Será que você não já viu alguém olhando com ódio para você? Será que você não já viu alguém olhando de forma má para ti? O Senhor ri dos maus porque sabe que o dia deles está chegando. Imagine Deus olhando os maus e falando, vocês não sabem com quem vocês estão se metendo. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Não toquem nos meus filhos, não toquem nas minhas coisas. Por quê? Porque o fim de vocês está muito rápido. Se eu der um sopro, toda a terra se dissolve, como diz o Salmo 46. Os maus puxam da espada e curvam os seus arcos para matar os pobres e os necessitados e para assassinarem os que são honestos. Mas os maus serão mortos pela sua própria espada e os seus arcos serão quebrados. É melhor o pouco que os bons têm do que a riqueza que muitos maus, do que a riqueza de muitos maus. Imagina, melhor é o pouco, parece que está falando provérbios, né? Melhor é o bom nome do que as muitas riquezas aí. Melhor é o pouco. Por que eu digo isso aqui? Melhor é o bom nome, melhor é o pouco. Toda vez eu lembro, quando eu leio esse texto, e também faço um paralelo a Provérbios, eu lembro de Silvio Santos. Melhor é o bom nome do que todas as riquezas. Melhor é o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus. Por que melhor? Quando eu olho para Silvio Santos, vocês sabem que Silvio Santos é um homem no Brasil que as pessoas confiam nesse nome. Uma pessoa, melhor é o bom nome. Ele tem um bom nome aqui no nosso país. E o banco, acho que era Banco Pan-Americano, que era o banco dele, o seu gerente, o líder lá do banco, passou a perna dele e roubou o banco todinho e o banco quebrou. Com lavagem de dinheiro, com um monte de rolo que o cara fez. E quando o Silvio Santos soube disso, o banco seria tomado e então o nome do Silvio Santos ia para o chão. Silvio Santos chegou e falou o seguinte: olha, já numa idade já avançada, falou: olha, eu vou pagar o valor do banco, do que foi roubado. Mostrou, explicou por A mais B e tal, que ele ia ser preso, ele é o dono do negócio e o Banco Pan-Americano fez coisas ilegais no país e ele ia ser preso e tal, mas o Silvio Santos, né? E os advogados e tal, falou, não foi o Silvio Santos, foi o gerente, foi alguma coisa que eu vi lá dentro. Moral da história, Silvio Santos falou o seguinte, eu vou pagar o prejuízo de todas as pessoas, de todos os acionistas, de quem quer que seja, eu vou pagar o prejuízo. E eu coloco o SBT, o Baú da Felicidade, aí a Jequiti, os Cambau 4 lá dele, eu coloco tudo como penhor para o governo brasileiro, como garantia de que eu irei saldar a dívida. E essas empresas poderão ser tomadas pelo governo. Moral da história, porque ele priorizou o bom nome, porque ele priorizou essas coisas que o texto bíblico aqui diz, as ações do Banco Pan-Americano cresceram, ele conseguiu sair da bancarrota e ele conseguiu tratorar os recursos e fazer com que o banco fosse vendido numa melhor condição. Por quê? Porque ele percebeu o que o texto bíblico diz aqui: melhor é o bom nome do que as muitas riquezas. Melhor é o pouco que os bons têm do que a riqueza de muitos maus. Pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Você precisa parar de ficar olhando para o seu passado, que foi mal, que está cheio de problema, e olhe para o alto, olhe para Cristo, porque de lá vem o nosso socorro. Eu quero que você
Mude a sua perspectiva. Se você não desconstruir o seu passado, se você não quebrar algumas coisas do passado, você não terá condição de crescer, porque você vai estar ancorado nas suas próprias dores, você vai estar procrastinando, você vai estar vivendo uma vida infeliz, você vai estar vivendo um passado que não é o que o Senhor quer para o teu futuro. Por isso eu coloquei aqui que você, quando lê esse salmo, você tem que verificar que Deus levanta todo mundo que cai. Por isso você não pode estar preso no seu passado, porque nem o passado é fixo. Ainda mais no nosso país, né? Ele que é preso já no passado já não é preso hoje. Nem o passado é fixo. Tudo se muda. E por isso eu quero que você também reavalie isso. Todos os dias, o Senhor cuida. Cadê? Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão que comer em tempos de fome. Olha só, Deus provendo aqui. Porém, os maus morrerão, os inimigos de Deus. O Senhor, os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como flores do campo, sumirão como fumaça. Os maus pedem emprestado e não pagam. Olha aí os irmãos aí que estão devendo Deus e o mundo. Mas os bons são generosos em doar. Aquele que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida. Mas os que ele amaldiçoa serão destruídos. Veja como o texto bíblico faz referência a justamente viver uma vida íntegra aqui na terra. Bem, não permita, irmão, que o fracasso faça com que você se sinta como uma pessoa que está falhando. Você, irmão, errou, fracassou no passado, mas você não pode falhar. Fracassar é que você não conseguiu desenvolver aquilo. Falhar é que você não alcançou o objetivo daquilo. Se você caiu, você se levanta, você fracassou, mas você não quer falhar. O que é falhar? É você não alcançar o objetivo. Você tem que ir para o céu, irmão. Você tem que dar certo na vida, por mais que no passado você tenha caído. Você não pode, irmão, no final da sua vida, falhar. No final da sua vida, não alcançar o objetivo. Essa máquina falhou, essa máquina não alcançou o objetivo. Ela não serve para nada. Você serve para alguma coisa. Você serve para o reino de Deus. Então, restaure as coisas do passado para que o seu futuro seja glorioso. Comece a mudar algumas coisas na sua história. E eu estou trazendo esse sermão como uma proposta bíblica para te ajudar nesse processo. Não olhe para trás, porque o passado, ele considera melhor do que você foi. O que eu quero dizer com isso? Eclesiastes capítulo 7. Deixa eu abrir o texto bíblico aqui. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10. Vem falando especificamente sobre isso. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10 diz assim. Olha só como a palavra diz para você. Nunca pergunte por que será que antigamente tudo era melhor. Porque eu sei que tem um monte de irmão saudosista aí. Tem um monte de irmão que olha para a igreja e fala, a igreja era melhor no passado, as coisas eram melhores, e que tem de irmão saudosista aí. Nunca pergunte por que será que antigamente tudo era melhor. Essa pergunta não é inteligente. Veja, irmãos, não olhe para trás, ao passado, e o considere melhor do que foi. O passado não é melhor do que foi. O passado foi bom ali enquanto deu certo. Que bom que deu certo algumas coisas no passado, mas eu não quero que você considere melhor do que foi. Por quê? Porque o irmão que fica dizendo, ai, tudo era melhor no passado, é que a vida presente dele é uma desgraça. Porque o irmão está dando muito mais valor ao passado do que ao que ele está vivendo hoje. Então, muitos chegam à conclusão que devem tirar a vida. Por quê? Porque o passado era tão bom e hoje é tão ruim. Não vale a pena viver. Porque eles não estão seguindo esse conselho bíblico aqui. Nunca pergunte por que será que antigamente tudo era melhor. Essa pergunta não é inteligente.
Pare de ficar pensando dessa forma. Por quê? Porque você vai fazer com que o seu presente e o seu futuro sejam uma desgraça. Sabendo disso, Israel estava olhando para trás. O Egito, por exemplo. Israel, no livro de Números, capítulo 11, versículo 18, ficava olhando para trás. Israel toda vez ficava olhando para o Egito, porque lá no Egito tinha comida, pastor. Lá no Egito tinha isso, lá no Egito tinha aquilo outro. Era muito melhor do que nos trazer aqui para o deserto, Moisés. Era muito melhor nós vivermos lá. E acaso não tinha cova para nos enterrar no Egito e você nos trouxe aqui para o deserto para morrer de sede, para morrer de fome, para morrer sem a carne, para morrer sem as coisas? O que tinha de gente criticando e ficava olhando sempre para o passado, ficavam sempre olhando ali para o Egito. Números capítulo 11, versículo 18, assim declara. 11, 18. Agora, diga ao povo o seguinte: purifiquem-se para amanhã. Vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passava bem no Egito. Por isso o Senhor lhe dará carne e vocês comerão. Você sabe como foi esse negócio de dar carne para a galera, né? Vocês ficaram reclamando que no Egito era melhor, né? Uhum. Vocês estão olhando para trás, né? Aham. Vai entrar carne e vai sair pelo nariz. Vocês lembram, né? Porque eles comiam maná de Deus, que era a comida que caiu do céu, e os caras estavam reclamando. Tem gente que não recebe bênção, por quê? Porque as bênçãos que têm, eles não louvam. E eles ficam a vida inteira reclamando das bênçãos que têm. E Deus ajudou, se você olhar para trás, Deus te abençoou, Deus abriu a porta, Deus te protegeu, e o cara ainda continua reclamando da vida. Sabe que isso é uma angústia para o coração de Deus, ter filhos que vivem reclamando. Será que você não é um desses filhos que está ancorado no passado e que você vive reclamando porque o seu passado, ai, pastor, no meu passado eu tinha dinheiro. Eu conheço um monte de gente assim. Meu passado eu era gerente, eu fazia assim. Hoje eu estou quebrado, hoje eu estou assim e tudo. Porque ele dá mais valor ao passado dele do que o valor ao presente. Eu quero que você mude a trajetória, eu quero que você comece a guiar a sua vida pelo para-brisa e não pelo espelhinho do passado. Tem gente que guia a vida só olhando para o seu próprio passado. Você tem que olhar para o seu futuro, você tem que olhar para frente. E por isso que o texto bíblico assim declara: Israel tomava na cabeça, Israel sofria, Israel estava falhando demais, Israel estava permitindo que a desgraça acontecesse neles. Por quê? Porque eles estavam olhando para o Egito e Deus o destruiu. Vocês lembram da história? O discorrer dessa história é que foi aberto até mesmo o chão e os caras foram engolidos. E foi por causa disso daqui que Deus falou o seguinte: sabe uma coisa? Foi por causa dessa conversa aqui, desse versículo que vocês acabaram de ler aqui. Sabe o que Deus falou? Sabe de uma coisa? Nenhum de vocês vão entrar. Nenhum de vocês vão entrar na terra prometida. Somente Josué e Caleb. Nenhum de vocês vão entrar porque vocês estão ancorados no passado. Vocês só ficam olhando para o Egito. Vocês só ficam reclamando e olhando para as coisas de lá, de trás. Foi por causa dessa conversa que vocês acabaram de ler que Deus falou assim: vocês não vão entrar. Tenha misericórdia, Senhor. Não tem misericórdia, não. Vocês não vão entrar. E aí, então, um negócio que era para ser um passo muito curto de entrar na Nova Canaã, o que aconteceu? Eles acabaram morrendo no deserto. Quiseram fragmentar, e aí vem o discorrer da história, né? O próprio capítulo e o número de números, o livro de números, vem discorrendo a história. Brigaram com Moisés, falaram: vamos arrumar outro líder. Deus teve que resolver, vamos fazer não sei o quê. Deus teve que intervir e falar assim: vocês vão morrer, desgraçados. Não vai dar certo para vocês, não. Eles saíram, nós vamos fazer duas coisas aqui. Moisés vai para um canto, nós vamos para outro. E aí, quando eles intentavam ir para outros, os amalequitas foram e mataram eles. Eles sofreram ali. E aí, cada vez mais, Deus ia ceifando. Será que Deus não está ceifando sua vida e permitindo que o inimigo entre na sua vida porque você é um irmão que não olha para o presente e só fica ancorado no passado?
Será que pelo fato de você só ficar olhando para as coisas que você teve, para as coisas que você sofreu, para as coisas que você ganhou na vida, quer sejam as coisas boas ou as coisas ruins, não devem te nortear para o teu futuro? Porque eu já disse para ti, o que te trouxe até aqui não é garantia daquilo que vai te levar até onde tu queres. O passado ruim não é garantia de que o seu futuro também vai ser ruim, irmão. Só vai ser ruim o seu futuro se você viver no presente de acordo com o que Israel estava vivendo, olhando para trás, olhando para o Egito. Eu quero que você compreenda que a distância, ela presta-se ao encantamento. Você olhar o passado com distância vai fazer com que você tenha um encantamento, algo diferente. Por quê? Porque eu não quero que você olhe para o passado, não olhe para trás, porque ao passado eu quero que você não considere ele melhor do que ele realmente foi. Olha, foi muito bom no passado, foi muito bom lá, hoje já você já não tem mais isso. O cara não consegue se relacionar direito porque ele fica olhando para a mulher anterior que ele casou. Ontem eu fiquei até tarde conversando com um irmão aqui, isso é para ter mandado o link para ele. Que até tarde conversando com o irmão, e o irmão já está no seu terceiro casamento e tudo mais, e está em ponto de separar de novo e tudo. E ele falando que a antiga esposa fazia assim e tal, que os B.O.s. Eu falei, cara, para com isso. Para de ficar comparando. Porque quando você compara, você se diminui. Para de ficar comparando as antigas esposas. Você diminui. Tem gente que fica comparando as coisas do passado, como foi o caso de Israel aqui. Você tem que ter um certo distanciamento e viver o hoje. Se você não viver o hoje, o seu futuro não vai dar certo. E por isso, tem gente que é nostálgico. A nostalgia não é completamente honesta. Porque você fica nessa nostalgia, sempre pensando no passado, que puxa as coisas. Tem gente que não consegue ouvir uma música mais nova, só fica ouvindo música do passado. Tem um vizinho aqui, Deus o livre, salva Jesus ele. Ele só ouve Roberto Carlos, aquelas seretas, aqueles caras que tá no bar lá. Ele só consegue ouvir aquela música, não consegue ouvir uma música mais moderninha porque ele está vivendo um passado glorioso que ele teve. Lady Laura, me abraça, me beija. Lady Laura, meu Deus, está gravado já. Ele está lá vivendo aquela lady, que ele tinha aquela mulher que abandonou ele, sei lá que desgraça aconteceu. Mas é justamente isso. O cara, e a gente olha para a vida dele, é uma desgraça mesmo. Mas o cara não consegue ir para um próximo passo porque ele fica olhando de forma nostálgica para o passado, completamente desonesto com o passado, sabe? Van Havner, certa vez, disse o seguinte: o presente nunca é tão bom quanto costuma ser. Por quê? Porque o cara está sempre olhando para o passado. Em qualquer tempo, um grande futuro é melhor do que um grande passado. Em qualquer tempo, pessoal. Um grande futuro sempre vai ser melhor do que um grande passado. Por quê, pastor? O grande futuro sempre vai ser melhor do que um grande passado. Porque o futuro você ainda vai ter para viver. O passado, ó, já viveu. Então, mesmo que o seu futuro não seja tão bom, ainda assim valerá muito mais a pena viver uma coisa que não é tão boa do que ficar preso sempre naquilo que já passou. Por isso, hoje, eu quero desconstruir na sua mente, na sua vida, essa ideia de ficar preso no passado, de olhar para trás. Eu não quero que você fique deprimido, querido irmão, quando você olhar para a sua vida no passado, porque aqueles que vivem no passado comecem a se deprimir, quer sejam pelas coisas ruins que lhe aconteceram, ou quer seja pelas glórias que tiveram no passado. Não fique preso nele. Olhe para frente. Por isso, eu termino falando sobre alguns fracassos que as pessoas tiveram e como elas podem sair desse fracasso. O fracasso é a senda de uma pálida persistência. E os desapontamentos devem ser cremados e não embalsamados. Tem gente que não está tocando fogo ali naquele corpo fétido, podre do passado. Se tem coisas podres,
De acordo com o autor Roy B. Nell, ele diz: o desapontamento deve ser cremado. Só que tem gente que está embalsamando. Embalsamar é guardar ali o corpo. Sabe como faziam no Antigo Egito, nas múmias? Eles embalsamavam as múmias para que elas vivessem pela eternidade para frente. E até hoje nós encontramos corpo de múmias embalsamados. Tem gente que, em vez de tocar fogo naquilo que foi mal e cremar e destruir, está embalsamando a maldade que fizeram consigo, está embalsamando as coisas boas que lhe aconteceram no passado. Por isso, esse autor tem profundo sentimento com aquilo que estou pregando aqui. Você pode realizar uma coisa muito importante sem esforço: o fracasso. O fracasso é uma coisa que o cara consegue fazer sem esforço algum. Quando você não faz nada, você tem a certeza de que isso vai bater a sua porta. Por isso, em qualquer tempo, um grande futuro, ele sempre vai ser melhor do que um grande passado. Quer você ter vitória, quer você ter restauração, quer você que o Senhor abra as portas para ti. Então, deixe o passado no passado. Viva o presente e prossiga para o alvo das coisas boas do Senhor. Você já não vive como menino, você já vive como homem, como uma pessoa adulta, como uma pessoa que amadurece. Então, aqueles que te fizeram mal, deixe eles no passado, senão você estará preso a isso. Que Deus o abençoe e que o Espírito Santo te ajude com essa palavra de hoje. Não olhe para trás. Bem, eu quero convidar a pessoa que estará orando conosco. E enquanto o Eliana, irmão estiver orando aqui, a Eliana irmã Valério. estiver orando, eu quero que você se una a ela também, para colocar o passado no seu devido lugar e viver o presente, viver o hoje. Quando eu digo viver o presente, se você tem filhos, curta os seus filhos hoje. Se você tem alguma coisa, curta essa coisa hoje. Se você tem um dia, curta o dia hoje. Viva o presente. Por quê? Porque você vai modificar o seu futuro. Vamos orar ao Senhor. Soberano Pai, eu te agradeço nesta manhã pela oportunidade que o Senhor está me dando de fazer essa oração intercessora. Eu te agradeço, Pai bendito, pela oportunidade que nós temos de receber de Ti o perdão pelos nossos pecados. E eu te peço perdão pelos meus, pelos pecados de cada um de nós que aqui estamos nesse momento. E ao mesmo tempo, Pai, eu te agradeço pela graça que o Senhor tem sobre as nossas vidas nesse dia. Obrigado por essa mensagem, ó Deus, que é uma mensagem vinda dos céus. É uma mensagem que a tua igreja precisa e uma mensagem, ó Deus, que nela está embutida a nossa salvação. Eu te agradeço porque há um tempo atrás o Senhor já me despertou nessa mensagem de que nós não podemos ficar vivendo do passado, porque o Senhor tem projetado para nós um bom futuro. Obrigada porque em Ti a nossa esperança não é vã. E eu te agradeço, porque na Tua palavra também está escrito, ó Deus, que nós devemos andar em novidade de vida. Nós vemos Jesus, Ele estava no céu, Ele é do céu, mas Ele desceu para esse esgoto desse mundo podre, mas Ele nunca reclamou ou ficou lamuriando com o Senhor. E nós também possamos estar seguindo o exemplo do nosso mestre maior, de andar em novidade de vida. Jesus passou por todas as dificuldades que qualquer um de nós aqui venhamos ter. Ele tinha uma família disfuncional, ele era acusado pela igreja de que ele era um filho bastardo, ele tinha todas as razões a Deus para poder reclamar ou ficar desanimado ou desiludido, mas ele nunca fez isso. Ele sempre confiou em ti. E nós vemos também, ó Deus, o Senhor está me dando a oportunidade de estar aprendendo sobre a vida de Pedro, porque nós podemos ser parecidos com ele, ter altos e ter baixos, mas depois ser endireitados pelo o teu poder e a tua graça. Pedro, ele começou andando com Jesus, só que ele tinha um temperamento difícil,
E quando ele traiu o Senhor, ele ficou tão triste, tão decepcionado, que ele largou o evangelho. Ele voltou a ser pescador. Mas o Senhor um dia foi lá, visitou, conversou com ele e o trouxe de volta. Não agora para ser uma pessoa que resolve as coisas na base da espada, mas para ser um humilde servo. Porque todas as vezes que ele olhava um irmão que também tinha dificuldades, ele lembrava da queda que ele tinha e como a tua graça o alcançou. Então eu te peço nesta manhã, ó Deus, o Senhor visite cada um dos nossos amados que estão aqui. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Se tem alguém aqui que tem dificuldade emocional, que o Senhor venha trazer paz, venha trazer entendimento, para que essa pessoa esteja depositando a sua vida emocional em tuas santas mãos, para que as decisões que ela for tomar, que sejam orientadas por ti. Porque quando o Senhor está à frente das coisas, as coisas elas dão certo. Eu te peço também em favor daqueles que estão endividados, preocupados, não sabem como, ó Deus, resolver esse problema. Da mesma forma que um dia eu estive assim, eu te peço que o Senhor seja a solução na vida desses irmãos, mas que eles não fujam do problema, que eles buscam em Ti, que eles tenham a coragem de fazer os cálculos e confiar que o Senhor vai dar a solução, mas que eles venham trabalhar, ser mais econômicos, ser direcionado por Ti, porque o Senhor quer uma igreja forte, uma igreja, ó Deus, que venha salvar do pecado, guiar no serviço. E as provações, as dificuldades, a nossa existência ela é a nossa mente. Se nós estivermos com essas preocupações, com essas coisas ruins, ocupando a nossa mente, nós não vamos ter tempo para desfrutar das bênçãos do Senhor, ouvir a voz do Senhor e sermos direcionados por Ti. Então, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E eu também, a Deus, eu me lembro aqui também da vida de Paulo. Paulo também teve muitas dificuldades e ele escreveu uma carta para os filipenses e ele escreveu que ele desejava para os filipenses que eles viessem esquecer das coisas que para trás ficavam e que eles viessem avançar para as coisas que estavam diante dele, prosseguindo para o alvo. Então, que o Senhor, e para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que nós venhamos viver isso, ó Deus. Chega de escravidão no meio do teu povo, quando o teu povo é escravo, escravo de pensamento, escravo material. Nós não vivemos a graça do Senhor na nossa vida. Mas eu te dou graça nesta manhã, porque hoje é o dia de um novo recomeço para a vida de todos nós, aqueles principalmente que estão em dificuldades. Eu te peço que o teu Santo Espírito cubra a vida de cada um de nós e venha estar curando, a Deus, internamente também. Existem pessoas que têm dificuldade em perdoar, que o Senhor dê a libertação para essa mente, porque nós queremos, e o Senhor nos diz isso, que nós vamos aprender a viver no céu, caminhando aqui na terra. Ajuda-nos a termos um coração perdoador, um coração que não guarda raiva de ninguém, e mesmo ainda que nós estejamos certos, que nós sejamos humildes, ó Deus, em aceitar aquilo que a tua palavra diz. A oração do Pai Nosso manda perdoar os nossos devedores. Que nós venhamos viver a tua verdade em nossa vida. Muito obrigada pela mensagem do pastor Anderson. Muito obrigado que o Senhor está recuperando a voz dele. E muito obrigada, Deus, porque hoje, nesse dia, nós podemos andar em novidade de vida. Que haja reconciliação em família, que haja restauração de casamento, que haja restauração com o Senhor, que muitas vezes nós falamos e vivemos como cristãos, mas o Senhor não é o direcionador das nossas vidas, mas que nesse dia nós possamos viver esse milagre em nossa vida, de ser um cristão de fato e de verdade. Muito obrigado, porque o Senhor está diante de nós nos acontecimentos que nós nem ainda sabemos que vão acontecer, mas nós depositamos a nossa confiança em Ti. Guarda cada um de nós que aqui estamos. Dê sabedoria aos pais, dê um coração submisso aos filhos e ajuda-nos, ó Deus, a vivermos como Teu povo aqui na terra em união. Ajuda-nos também a
abençoarmos a vida de outras pessoas da forma que o Senhor desejar. Guarda-nos nesse dia e que nossa caminhada aqui seja cada dia mais em direção a Canaã celestial. Livra-nos do mal, livra os nossos familiares, onde eles estiverem. Completa a obra de salvação na nossa vida, na nossa família e a obra que a tua igreja tem na terra. Essa bênção eu te peço, agradecida em nome de Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que tua graça nos alcance e esteja sobre nós, Senhor. Agradecemos a ti por tua palavra mais uma vez nesta manhã. Que o Senhor nos ajude a olhar para o alvo, olhar para a frente, olhar para o prêmio que o Senhor tem a nos dar por conta da tua vinda. E por isso pedimos a ti, Senhor Jesus, que nos abençoe. Também, Senhor, pedimos a ti a presença do teu Espírito, para que também a tua graça nos ajude, Senhor, tendo plenamente o teu Espírito sobre nossa vida. Senhor Jesus, abençoe a irmã Rose, abençoe também a Nara que orou agora, que tua graça esteja sobre elas e que também teu Espírito Santo esteja pairando sobre tuas servas. Também, Senhor Jesus, pedimos a ti que derrame o teu Espírito sobre a vida dos nossos irmãos aqui do Gol Six, que eles também recebam a porção diária da presença do teu Espírito. Pedimos a ti que o Senhor renove nossas forças e que essas forças sejam renovadas pelo teu poder. Tudo isso te oramos e entregamos a nossa vida em tuas mãos. Nós o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, pastor. Amém. Muito obrigada pela mensagem de hoje. Obrigada, Ana, a Nara, que orou no